Se você trabalha com um gestor difícil, ou sendo par, ou sendo acima de você, vamos pensar aqui junto algumas coisas que você pode fazer para que você possa ter um resultado melhor nessa relação com ele. Então, a primeira coisa que você precisa ter clareza é que é preciso trabalhar a comunicação, certo? Então, você precisa entender de forma clara o que é pedido e qual a intenção daquilo que é pedido. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, um exemplo de você lidando com um chefe mais difícil. Então, digamos que o seu chefe ele pediu para você fazer uma determinada função. Ele pede uma determinada tarefa para você, seja lá qual for a tarefa. Quando ele te pede uma tarefa, ele quer que aquela tarefa sirva para alguma coisa. Isso é intenção. Então, beleza, o meu chefe me pediu para fazer um relatório. Por que ele quer que eu faça esse relatório? O que ele quer transmitir com esse relatório? Esse relatório é para quem? A pessoa que vai receber esse relatório precisa receber qual mensagem? Isso é intenção, certo? E o que é pedido? Um relatório. Isso vale para qualquer coisa. Seja você mais criativo, mais funcional, seja você da parte financeira, seja você do time de vendas, do comercial, do planejamento, da estratégia, não importa de onde você é. Tudo que lhe é pedido com alguma função. E quando você entende qual que é a intenção daquilo que está sendo pedido, você começa a fazer entregas melhores como um todo, tá? Então, muitas vezes, a relação entre o chefe mais duro, mais difícil, mais sistemático, pode ser abrandada, né? Pode ser minimizada, para usar palavras, né, que todos entendem, minimizadas. Para quê? Por quê? Quer dizer, porque você entendeu o que ele quer e por que ele quer. E aí você faz aquela tarefa seguindo a intenção que ele quer transmitir e você passa a ter mais facilidade de lidar com esse chefe, que é mais difícil. Da mesma forma, você tem que olhar para um par seu, um outro líder, um outro gestor que está no mesmo nível que você. Então, se você é líder e você está trabalhando com outro líder que tem uma personalidade muito difícil, você precisa trabalhar um outro elemento, que é o elemento da empatia. E aqui parece uma palavra boba, mas tem um jeito corporativo de enxergar empatia. Empatia, você precisa saber o que dói, literalmente, na função daquela pessoa e como você pode remediar. Literalmente é isso. Então, veja, cabe ao outro fazer as suas funções em seu outro departamento, certo? Só que muitas vezes, você entendendo que o trabalho da outra pessoa poderia ser facilitado se você entregasse uma ajuda, uma pesquisa, um dado a mais, um complemento, o que você pode trabalhar para que a dificuldade do trabalho do outro possa ser diminuída, ou seja, possa doer menos fazer essa tarefa. E a partir do momento que você identifica, então, o que ele faz e como ele faz, aonde ele quer chegar, eu passo a entender como eu posso ajudar. Isso é essa empatia corporativa. Então, muitas vezes você tem um par, tem uma outra pessoa que está ali trabalhando com você e essa pessoa é difícil. Ela é difícil porque ela não vê em você um aliado. Ela te vê como indiferente, ou seja, o que você fala não faz nenhuma diferença no trabalho dela. Ou então ela simplesmente vê você como um peso. Tudo que você traz dificulta o trabalho dela. Indiferente ou pior. Você tem que mudar essa visão. Você tem que ser visto como um aliado. Ou seja, ela precisa olhar para você e falar, bom, quando o Bruno aparece aqui, ele me ajuda, eu entendo melhor, ele me traz uma referência, ele me traz um apoio, ele faz eu pensar numa solução que eu ainda não pensei. Boa, eu quero este aliado perto de mim. Por quê? Porque ele faz o meu trabalho? Jamais. Ele me ajuda a tirar o melhor de mim e eu entregar o meu melhor trabalho. É isso que ele tem que pensar, certo? Então, quando outra pessoa olha para você e fala assim, é um aliado porque me ajuda, faz com que eu consiga fazer uma entrega melhor, bom, beleza, você é o aliado dessa pessoa, tá bom? Então, quando a gente fala sobre um chefe difícil e aliados difíceis também, beleza? Então, este é o primeiro ponto aqui. O terceiro ponto é que você precisa de uma rede de apoio e de confiança. Porque tem hora no ambiente corporativo que uma outra pessoa, bem difícil de lidar, pode querer minar a sua reputação ou simplesmente criar o caos, seja com as suas reclamações ou com as suas más intenções no ambiente de trabalho. Então, para não ficar a sua palavra contra dela, você precisa ser capaz de registrar todas as interações que vocês têm
Então, se você está lidando com pessoas bem difíceis e problemáticas, registra por e-mail o que vocês conversaram informalmente. Ou sempre converse formalmente, para ter um registro daquilo que é combinado e evitar ali futuros problemas. Depois, você precisa entender que aquilo que você combina com essa pessoa precisa ser transmitido para outras pessoas, ou seja, para a sua rede. Por quê? Porque aí não vira um acordo só entre vocês, mas um acordo do coletivo. É mais difícil aquela pessoa que é difícil, chata pra caramba, te colocar em risco no ambiente corporativo. E da mesma forma você também. Então, você consegue melhorar um pouco o ambiente de trabalho, trabalhando um pouco mais formalizado, um pouco mais formal, um pouco mais blindado. Essa pessoa vai começar a entender que ela não pode querer simplesmente destruir você, porque você está trabalhando da maneira correta, bem informado, bem apoiado e tudo bem registrado. Então, você, pela sua eficiência, cara, se torna uma pessoa quase que intocável porque você se blindou e trabalhou direito. Muitas vezes a gente tem no ambiente profissional a famosa informalidade. O levantar da cadeira e ir lá conversar com o outro, fazer um combinado e essa pessoa pode esquecer de verdade ou ela pode agir com má intenção e dizer, não, você não falou, ou você falou outra coisa, ou você quis dizer outra coisa e eu entendi errado. Para que esse tipo de coisa não aconteça, você precisa ter um pouco dessa sabedoria como um todo. E aí, voltando ao nosso ponto principal, qualquer gestor difícil ou qualquer líder difícil pode criar o caos na sua equipe, no seu ambiente de trabalho e na sua empresa como um todo. Então, é possível que tenha pessoas realmente difíceis trabalhando com você, mas se você começar a mudar alguns comportamentos, você consegue mudar um pouco essa dificuldade entre você e elas também. E aí, para a gente dar um exemplo real de como se preocupar com a liderança e treinar os líderes causa um efeito positivo, eu quero te citar esse case que é o case do Google, chamado Project Oxygen.